Seja bem-vindo a essa aula master que eu preparei para você que é profissional cabeleireiro. Se você já é cabeleireira há muito tempo, você já é um cabeleireiro que de repente começou há pouco tempo, de qualquer forma, essa aula vai te ajudar muito. Provavelmente você me encontrou de alguma forma, você deve ter assistido algum vídeo meu e você se interessou por algum tema que eu levantei relacionado à nossa profissão. Eu sou profissional cabeleireiro há mais de 15 anos, tenho um negócio próprio, salão de beleza próprio, tenho equipe também. Mas o que é mais interessante realmente é que eu mesmo começando em uma cidade pequena, no interior do estado do Rio Grande do Sul, eu consegui ter serviços com valor de capital. Isso mesmo, eu consegui cobrar serviços com um valor mais alto do que a média do meu mercado. E isso tudo eu descobri como fazer e eu levei um bom tempo, só que eu quero ajudar você a entender como fazer isso acontecer de forma mais rápida, para que você não perca mais tempo. Talvez você já realizou vários cursos com profissionais que são realmente excepcionais, mas no fundo, eu sei que você sente que poderia estar ganhando mais e gostaria de ter mais sucesso na sua profissão. Só que quando eu descobri alguns processos que às vezes não eram compartilhados ou então eles eram ensinados de uma forma um pouco limitada, eu percebi por que a maioria dos profissionais, mesmo aprendendo muito, não conseguiam realmente se destacar e crescer de verdade. E eu compilei tudo isso em uma única aula aqui e vou compartilhar ela com você. Essa aula vai te ajudar a se valorizar como profissional, descobrir como que o processo de valorização que faz com que a sua mão de obra, o seu serviço, e a cada ano você ganhe mais como profissional, de forma segura, concreta, que você tenha muito mais segurança na hora de entregar serviços. Todo o processo de valorização, ele tem uma certa estrutura, não é simplesmente vou aumentar o meu preço. Não. Você precisa entender que o seu valor ele precisa ser percebido. E a gente vai falar sobre isso agora e principalmente eu vou tirar algumas dúvidas suas sobre posicionamento, porque isso define muito a forma como você é visto. Seu posicionamento no mercado como profissional, seja você uma pessoa que às vezes não gosta muito de se comunicar, de qualquer forma você atende clientes. E você precisa entender que é ali que tudo acontece. É isso mesmo. É no atendimento que você consegue aplicar os processos e as estratégias que eu vou te passar aqui nessa aula. O mais importante é que não existe um único modelo. Existe sim um método que eu apliquei, que eu levei anos para descobrir ele, e aí eu consegui valorizar ano a ano o meu serviço. Eu já cobrei um dia R$65 uma mecha. Logo que eu comecei, a primeira mecha que eu fiz foi R$65. Parece engraçado, parece mentira, mas era verdade. Faz muito tempo, mas mesmo na época era bem pouco mesmo. O que eu descobri é que profissionais que trabalham com química de mechas, químicas de cor, com correções de cores, ganham mais de fato, se destacam e fidelizam clientes. Inclusive, tem alguns serviços como um corte de cabelo, que também fideliza cliente. Mas os serviços de química pagam bem mais, a gente sabe disso e principalmente eles fazem com que você tenha uma identidade, uma assinatura profissional. E eu quero te ajudar a descobrir e desenvolver essa assinatura. E eu vou mostrar para você o método que eu tenho e principalmente como que você pode já começar a aplicar aí algumas coisas que vão te ajudar muito. E antes de eu começar essa aula, eu preciso falar para quem não é essa aula, para você saber se essa aula é ou não é para você. Essa aula não é para quem não tem experiência, para quem não sabe nada na profissão, para você que nunca trabalhou com cabelo. Essa aula não é também para pessoas que estão buscando uma técnica, aprender uma técnica, algo milagroso que vai mudar a sua vida. Não é isso que eu vou te ensinar aqui. Você não vai aprender em um vídeo de 1 minuto e meio ou 2 minutos, algo que realmente vai gerar muito resultado e vai fazer você ter mais segurança e ganhar mais. Você nunca vai aprender isso num vídeo lá no TikTok ou no Instagram. Então, por isso que eu preparei essa aula aqui para você. Agora que você descobriu para quem não é, para quem é? É para aquele profissional que sabe que tem potencial. Essa aula é para você. Se você é profissional, seja iniciante, intermediário, avançado ou dono de salão de beleza, essa aula é para você. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que todo profissional cabeleireiro, ele vende mão de obra, ele vende não uma marca. Então, a primeira coisa que você tem que aprender não é a marca que você trabalha que define você, mas sim o trabalho que você entrega. E as marcas são simplesmente uma ferramenta que você utiliza. Então, às vezes o profissional ele pensa que marca que ele trabalha, que produto que ele trabalha. Eu já fui educador e técnico dentro de várias marcas. Aprendi a me valorizar e me diferenciar absorvendo o conhecimento de profissionais que trabalham com diferentes marcas. E quando eu digo isso, não é porque qualquer marca é boa. Não, você tem que identificar aquilo que mais funciona para você. Mas não é uma marca que define o seu sucesso. E sim a forma como você domina os conhecimentos que circulam todos os processos dentro do salão. E isso é muito fácil. Claro, não é simples também, mas é muito fácil de se aprender. Eu vou te ajudar aqui agora.
Provavelmente você vai identificar muitas coisas, mas de qualquer forma é importante que você entenda como eu aplico isso e como que eu faço com que as minhas clientes paguem mais pelos meus serviços do que os outros salões. Você vai se identificar com muitas coisas que eu vou falar aqui, você até já sabe muitas delas, mas a questão é que você não está utilizando essas ferramentas de forma correta. O seu conhecimento pode ser aplicado e aí sim ele se torna valor. Entenda de uma vez por todas, a cliente que vai pagar mais por um serviço, ela não paga mais por um lustre, por um sofá bacana, ela não paga mais por uma cadeira cara para ela sentar. Não é isso, você pode até achar que é, né? Ou então ela não paga mais porque você está se vestindo bem, usando uma roupa de marca. Não é isso que faz a cliente pagar mais por você. Inclusive, eu consegui estruturar o processo de valorização dentro do nosso salão de beleza. Nós éramos somente 2 pessoas, eu e a minha sócia, a minha companheira é minha sócia, a gente trabalha junto desde o início, então eu tive a oportunidade de começar dentro do meu próprio negócio. E isso fez com que eu pudesse implementar ações e descobrir rapidamente como crescer. Com 2 anos de salão, a gente começou a se destacar muito. Com 4 anos de salão, nós já éramos o salão mais valorizado da nossa cidade. Um detalhe, não tinha nenhum patrocinador, não tinha ninguém escorando. A gente tinha que caminhar com as próprias pernas. A gente morava naquele famoso kitnet e a gente investia muito no nosso negócio, em conhecimento, e isso fez com que a gente conseguisse se desenvolver rápido. Por quê? Porque eu descobri o que as clientes buscam de verdade. Elas não buscam serviço barato, elas não buscam promoção, elas não buscam qualquer profissional. Quem busca isso não é cliente, na verdade ela só está querendo um serviço. E você vende mais do que um serviço. Isso significa o quê? Que as clientes que pagam mais, as clientes que realmente buscam profissionais diferenciados e as clientes que frequentam o salão de beleza, elas gostam de qualidade. E elas gostam principalmente de um profissional que tenha segurança. E segurança e qualidade anda junto com conhecimento. Sem conhecimento você não tem segurança no que você faz e sem dúvida, mesmo com bons produtos, você nunca vai entregar trabalhos com qualidade. Não basta eu te dar os melhores produtos, é como você pegar um bom pedaço de carne, vamos dizer, e dar para uma pessoa que não sabe assar. Então, é muito importante você entender. Um produto e uma marca não define você e não adianta ter o melhor sem ter um conhecimento para poder usar isso. Então, eu vou te mostrar agora como que eu fiz na prática. E principalmente, eu comecei do zero, bem pequenininho. Um negócio muito simples, que qualquer pessoa que olhasse ia falar, oh, isso não vai dar certo. Então é bom você saber que eu tinha um salão de beleza simples, uma cadeira simples, um lavatório usado, e logo ali a gente já conseguiu se destacar e se valorizar. Só depois que eu consegui realmente ter um salão de beleza bacana. O serviço já era bem valorizado, já éramos conhecidos como o salão de beleza mais caro da cidade e o salão não era tão bonito. Mas as clientes buscam qualidade e segurança. Elas não buscam simplesmente uma aparência estética de um salão de beleza. Elas buscam o serviço e o profissional. E é por isso que eu vou te ensinar isso aqui. Agora, tem uma coisa bem importante, é você entender por que eu posso compartilhar esse conhecimento e por que você pode aplicar ele. Imagina só, eu comecei muito pequeno, então até eu chegar onde eu estou, ter um salão de beleza bacana, ter um serviço bem valorizado, ou seja, estar numa cidade no interior de um estado e principalmente poder cobrar como se eu estivesse numa capital. Para mim conseguir fazer isso, eu precisei levar um bom tempo. E eu quero encurtar esse caminho aqui para você. Posso te dizer isso, sabe por quê? Porque eu comecei com R$400 de investimento. A gente comprou um espaço muito simples, bem simples mesmo. Mas assim, a cadeira não era de cabeleireiro, era uma cadeira de escritório. Então, pensa bem, aquele lavatório velhinho, de madeira, que tinha até cupim no assento, a gente tinha que bater o cupim muitas vezes. E era verdade isso, não estou inventando, tá? E a gente começou muito pequeno, a gente reinvestiu muito do nosso lucro. Eu e a minha sócia, que é a minha companheira, iniciamos um negócio do zero. Eu fiz um curso básico de formação, não aprendi quase nada, só pude praticar lá. E aí o que eu descobri? Eu descobri que tinha muita cliente reclamando dos serviços que tinham por aí. E aí eu entendi o que faltava. Faltava profissionais que tivessem segurança e que fossem éticos, ou seja, verdadeiros com elas. Elas não querem normalmente só alguém que faça serviço. Elas querem alguém que realmente dê atenção com qualidade no serviço que ela está buscando. Seja numa escova, seja lavar um cabelo e principalmente quando eu descobri que o universo das químicas era um universo onde as pessoas erravam muito, faziam muita receita pronta, ou seja, não personalizavam serviços. Às vezes dava um resultado, às vezes dava outro. A cliente pintava o cabelo dela há anos com o mesmo cabeleireiro e seguido estava reclamando de algo, porque a pessoa misturava tudo no olho. Então tinha muitas coisas assim que acabavam criando problemas e a cliente, por mais que aquilo fosse ruim, continuava indo lá. Por quê? Porque não tinha profissionais tão bons. Agora, cada vez mais,
o mercado está mais exigente. Só que não adianta só o mercado estar mais exigente e os profissionais só aparentarem serem bons. Você precisa realmente dominar conhecimentos com segurança. E é isso que eu falo. Eu falo sobre ter segurança nos procedimentos para que você possa, sim, vender um profissional de maior valor. As pessoas pagam mais quando existe mais segurança no processo. Elas pagam mais quando o profissional consegue realmente entregar uma experiência mais completa, quando o profissional tem mais know-how, mais competência naquilo que ele faz. Eu vou te ensinar aqui como desenvolver o processo de valorização na prática e como que você faz para desenvolver processos de criação no cabelo das suas clientes, ou seja, personalizar serviços para cada uma delas. Isso faz com que elas se sintam únicas. É isso que diferencia os grandes profissionais. Você fazer serviços personalizados, você entregar uma experiência para cada cliente que dê para ela uma sensação de que outra pessoa não vai fazer aquilo. E não é porque ninguém é igual a ninguém, não. É porque realmente você tem estruturas de conhecimento que a grande maioria não tem. E você segue de forma ética, competente e correta à risca alguns métodos. Eu vou passar aqui para você. Vamos lá. Parte 1. Quero que você entenda de vez o que define profissionais que ganham mais daqueles que ganham menos. Não é simplesmente a estrutura física de um espaço, você já está entendendo isso, é sim o serviço que você entrega. Só que às vezes tem profissionais que são bons, só que ao mesmo tempo não conseguem se valorizar. E isso está em alguns pontos relacionados ao atendimento dele. A fixação de valor está associada à experiência da cliente. E muitas vezes você até é bom profissional, às vezes você faz um serviço com uma qualidade incrível e às vezes na sua cidade tem salões que fazem serviços mais ou menos e cobram mais que você. Sabe por que isso acontece? Porque aquele salão lá que tem serviços mais ou menos e cobra mais, ele tem um posicionamento de valor. Então, como construir um posicionamento de valor? Para isso você precisa de uma coisa bem séria. Você precisa dominar os conhecimentos bases. É por isso que o meu método é baseado em uma estrutura. Essa estrutura começa exatamente aqui, ó. 3PC. Significa o quê? 3 pilares de conhecimento. Existem 3 pilares bases que definem o conhecimento essencial. É como se fosse o alicerce de uma casa. Você não constrói nada se você não tiver um bom alicerce. Então, como profissional, eu digo para vocês, às vezes você aprendeu tricologia, que é um dos pilares, aprendeu colorimetria, que é outro pilar, e aprendeu sobre química e cosmética, que é o terceiro pilar. Esses 3 pilares, tricologia, colorimetria, química e cosmética, que é uma coisa só, dentro da nossa área, eles definem muito a forma como você conduz o processo de atendimento. Primeira coisa que você tem que saber, quando você não sabe diferenciar um tonalizante de uma coloração permanente de uma semipermanente, explicar como funciona um processo de descoloração, para que você possa conduzir uma cliente durante a abordagem inicial. Pega essa. Não basta você simplesmente vender um serviço. Você precisa vender o serviço antes de fazer. Isso mesmo. A cliente vai entender que ela está comprando uma qualidade, uma segurança, antes mesmo de você realizar o serviço. Então, quando você tem os 3 pilares, que é usando o conhecimento deles na abordagem inicial, você começa a mudar o jogo. Me diz aí, quando você chega numa loja e o vendedor ou a vendedora recebe você com atenção e não querendo te vender, você percebe a diferença, né? Quando alguém quer só te vender e quando alguém está te dando atenção, quer entender o que você quer. E principalmente, às vezes diz até que o que você está comprando talvez não seja o que você precisa. Então, isso é uma atenção de qualidade. Quando você pega o conhecimento da tricologia, que é um dos pilares, eu vou simbolizar ele como um T, a tricologia, ela nos dá a habilidade de poder ensinar para a cliente, quando ela senta na cadeira, como é o cabelo dela, qual tipo de fio ela tem, ou como está a estrutura do fio dela. A tricologia nos possibilita isso. E quando uma cliente senta na cadeira e fala, eu queria iluminar um pouco o cabelo e queria cobrir os brancos, aí você olha para ela e vai fazer uma abordagem de, me conta um pouco, quais as químicas você costuma fazer, pega o histórico dela. E aí você já vai analisando vários aspectos sobre ela. Tom de pele, olhos, sobrancelha, cor natural, cor cosmética existente no fio. E aí você traz para ela um parecer rápido. Em cima de uma análise, e você não precisa ser técnico, não, profissionais técnicos são até chatos. Você só precisa explicar para ela. Em cima de uma análise, eu percebo que o seu cabelo tem tal característica, tal tipo de fio, tem um histórico XY, que permite sim que a gente possa fazer um retoque de raiz e dar uma iluminada nele. Mas para fazer isso com segurança, eu preciso fazer
um teste de mecha, uma avaliação no seu cabelo. Eu vou colocar uma mecha pequenininha, do tamanho de uma caneta Bic, e vou avaliar essa mecha. Esse teste de mecha ele vai me dar a segurança para entender o que o seu cabelo permite de forma saudável. Ou seja, um simples teste de mecha já é uma forma de você se posicionar com a sua cliente, de você fazer uma análise para ter segurança nas propostas que vão vir a seguir. Como que você vai prometer algo para uma cliente se você não consegue realmente prever o que pode acontecer naquele cabelo? Agora você já entendeu aonde que a tricologia entra. A tricologia é um conhecimento que acaba ficando muito esquecido, os profissionais não aplicam ele. É por isso que dentro do curso que eu tenho, eu ensino tricologia na prática, que é outro tipo de tricologia. Agora imagina, chega uma cliente no salão com aquele cabelo com histórico de química, primeira vez no salão, tem uma referência, está insatisfeita com o cabelo dela, não gostou do último resultado. Isso é muito comum acontecer. E o que acontece? Você simplesmente vai fazer o que os outros fizeram e ela vai continuar gostando no dia do retoque, depois mais ou menos? Não. O que você faz? Você utiliza o seu conhecimento de tricologia para fazer uma análise e um diagnóstico, para realmente trazer ela para a realidade. Aqui você tem a chance de fixar a sua autoridade profissional. Não como alguém que faz cabelo, mas como alguém que domina conhecimentos. E eu te ensino exatamente a como fazer isso passo a passo para que você tenha segurança em qualquer tipo de diagnóstico, para que você tenha um plano para conduzir qualquer cliente em qualquer caso. E não é sobre fazer o que ela quer, é sobre mostrar qual o caminho ela precisa trilhar para chegar onde ela quer. É muito mais simples por outro lado. Agora pensa bem, você chega ali e conversa um pouco sobre o fio dela, o histórico de fio, entrega informações para ela sobre coisas que você está analisando e considerando para poder realizar o procedimento que ela quer. E aí você precisa entender mais sobre a parte de cor, a colorimetria. Colorimetria é uma base muito ampla de conhecimento, só que existe uma coisa muito simples sobre cor que ninguém fala, que todo cabelo tem uma base marrom natural, seja o preto, seja o castanho claro, o loiro escuro ou o loiro mais claro. Todo cabelo tem o fundo e a base marrom. Então você deve olhar para uma cartela e falar, como assim? É verdade. A cartela de cor pode ter o preto. O preto ele é uma concentração muito forte de marrom que ele ficou preto, mas na essência ainda é marrom. Isso a gente sabe porque quando a gente funde as três cores primárias, tudo fica marrom. Azul, vermelho e amarelo dá marrom. E a cor do fio de cabelo é uma mistura das três cores primárias. Então o cabelo é marrom. Só que o que você não sabe é que a colorimetria é um conhecimento universal, não é um conhecimento da marca X ou Y. E aí você às vezes aprendeu lá num curso de colorimetria com uma marca, sobre uma cartela de cores, e você fica alienada, você fica preso àquilo. Você não consegue, às vezes, ter uma linha de raciocínio mais ampla. Então, o que eu faço? Eu ensino para as pessoas a colorimetria universal, que ela permite você entender do 1 ao 10 todas as cores que existem e, principalmente, entender que essas cores têm um fundo marrom e pode variar entre um marrom avermelhado, um marrom vermelho-laranja, um marrom laranja dourado ou um marrom dourado. Estes são os 4 tipos de variáveis. Do vermelho, vermelho-laranja, laranja-dourado ou amarelo e o amarelo. Então são as 4 variáveis de cor que existem no fundo remanescente de um cabelo. Não existe outra. Você não vai enxergar outras cores. Agora, a colorimetria em si, ela é o conhecimento que vai te dar segurança para olhar para aquele cabelo e interpretar qual o fundo de cor dele inicial. Ou seja, você já sabe o que vai acontecer quando você colocar uma coloração e oxidar ela. Você já sabe o que vai acontecer se você descolorir aquele cabelo, qual o fundo vai ter. Só que você não tem certeza disso, porque a parte de química e cosmética, 3 pilares de conhecimento. Primeiro, tricologia. Segundo, colorimetria. O terceiro, química e cosmética. Então, química e cosmética. Vamos juntar aqui agora. O pilar química e cosmética é você entender, a partir de um teste de mecha, olha agora, essa cliente chegou no salão, a mesma cliente está ali, cabelo cheio de histórico. Você conversou com ela, fez uma análise do fio dela, explicou sobre o fundo de cor dentro da colorimetria de forma simples, não seja aquele profissional chato, não fica redundante na parte técnica. Fala para ela, olha, fulana, vamos dar um nome? O nome dela vai ser Maria. Maria, olha só, o seu cabelo tem uma textura até que saudável, só que ele está um pouco danificado por conta do excesso de química. E eu reparei que as últimas vezes que pintaram a sua raiz colocaram uma cor muito escura. E aí quando vão descolorir, fica mais difícil de descolorir. Então seria interessante a gente ajustar um pouco a sua cor de raiz. Então vamos fazer um planejamento? Olha que bacana. Quando você tem os 3 pilares do conhecimento, você entende que tudo que tem que ser construído em cima disso
tem que ser planejado. Ninguém constrói nada sem planejar. Você não faz uma viagem sem planejar. Você não sai final de semana sem planejar. Entende isso? Ou seja, os 3 pilares do conhecimento, que é o módulo inicial do meu curso, ele ensina isso para as pessoas. E se você já está entendendo qual é o objetivo disso, você já está pegando aí. Então você entendeu a importância de ter essa conversa para fixar sua autoridade sobre tricologia, usando colorimetria, e o teste de mecha vai te dar uma noção química. O teste de mecha é como um exame de sangue para fazer algum procedimento, saber como a pessoa está. Agora aqui você descobre como o cabelo está. Você faz lá uma descoloração, pega lá 40 volumes, oxidante, peróxido de 12%, coloca nesse cabelo. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um resultado de um clareamento. E aí você vai avaliar, ó, na ponta, muita elasticidade. Eu tenho uma tabela que eu compartilho com os alunos sobre níveis de resistência e níveis de sensibilidade, para que eles possam poder avaliar com a cliente e entender, ó, o seu cabelo precisa esperar. Esse cabelo a gente pode tratar e consegue fazer mais pra frente. Ó, o seu cabelo não tem como fazer agora. Ah, o seu cabelo tá bom, mas tem que cuidar. Ah, o seu cabelo tá perfeito, tá muito saudável. Imagina só você ter esses tipos de guias durante o processo. Você poder trabalhar com serviços de química, seja coloração, tonalização, correção de cor, mechas. Seja a mecha mais loira, aquela mecha discreta, loira, a morena iluminada. Mas imagina você fazer tudo isso com segurança. Tá fazendo sentido para você? Usar os 3 pilares do conhecimento: tricologia, colorimetria, química e cosmética. Química e cosmética é uma coisa só. Aqui, ó, você vai entender exatamente como o cabelo dela reage. Ó, o seu cabelo, ele tem um processo de clareamento muito lento, ou seja, ele é mais resistente. Significa que a gente tem que forçar um pouco mais ele. Química e cosmética é uma coisa só. Sabe por quê? Porque um condicionador, ele é um produto cosmético e ele é uma combinação de ingredientes químicos. Ou seja, ele é produzido dentro de uma indústria. E não é uma indústria de condicionadores, é uma indústria química. A indústria química produz shampoo, condicionadores, cremes e um monte de outras coisas. Produz também a coloração, entende isso? Então, química e cosmética andam junto. Então você tem que analisar o cabelo da cliente para entender exatamente como que você vai preparar produtos químicos, cosméticos, para trabalhar naquele fio. E aí, depois de um teste de mecha, você tem o diagnóstico completo. Aqui não tem para onde a cliente sair. Você vai falar para ela, olha, avaliei direitinho. Eu sei que você quer essa cor aqui, só que o seu cabelo de forma saudável, a gente consegue esse resultado. Eu vou te mostrar umas referências, aí você avalia. Mais uma vez, tom de pele, olhos, sobrancelha. Eu vou te mostrar umas referências de cabelos que a gente pode fazer. E se você gostar, a gente faz, mas eu posso te garantir que eles vão ficar muito legais. Por que você pode garantir? Porque você domina os 3 pilares do conhecimento e você realizou um diagnóstico, uma análise. Ela vai olhar para você e vai pensar assim, nossa, ninguém nunca fez isso comigo. Olha essa cabeleireira aqui, olha, essa daqui é boa. Esse cabeleireiro aqui, nossa, esse cara aí, você é diferente. Ela vai olhar para o profissional e vai entender que não é mais um profissional. É alguém que realmente tem uma experiência, um conhecimento e está montando um plano. Quer saber de uma coisa? Que as pessoas gostam mais que tudo. Elas gostam de serem cuidadas. Muitas clientes vêm no salão de beleza para ter atenção. Aí os profissionais dão qualquer atenção. Aí até estraga o cabelo dela, às vezes elas seguem indo lá. Agora você imagina entregar isso daqui na prática e dar atenção para as pessoas. De forma sincera e ética. Você conquista clientes como ninguém. E o melhor, você conquista clientes que realmente buscam estar com você a longo prazo. É assim que se fideliza cliente. Fidelização de cliente acontece como? Diferenciação. Você se tornar diferente profissionalmente. Quando eu entendi que as clientes reclamavam muito lá no início, quando a gente abriu o salão, muito simples, muito pequenininho, as clientes reclamavam, ela ia lá no salão do fulano, que é o melhor da cidade, na ciclana, que é a cabeleireira conhecida porque faz isso e aquilo, mas estava ali reclamando algumas coisas do serviço deles, estavam insatisfeitas. Eu entendi o que ela está insatisfeita, por que ela está insatisfeita. E eu me questionei tanto, que eu estudei tanto. Eu realizei cerca de 12 cursos em um único ano, sendo que tinha cursos técnicos entre esses 12 cursos. Eu investi 100% do que eu ganhava nesse primeiro ano. No segundo ano eu comecei a buscar cursos um pouco mais abrangentes, cursos mais profundos, cursos de 3, 4 dias de cursos, que inclusive são difíceis de encontrar. E aí eu fui aprendendo pra caramba, a ponto de ser convidado para ser técnico de marcas. Primeira vez que eu subi num palco
e apresentei mechas, eu tinha simplesmente 4 anos de profissão. Ou seja, há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, agora é 2024. 2024, isso aí. Ou seja, em 2013, eu subi no palco pela primeira vez. Ou seja, eu trabalho com educação há 11 anos. Então, isso para mim realmente me agrada, faz bater o meu coração. Mas por que eu compartilho isso? Eu compartilho isso porque eu acredito que os profissionais cabeleireiros têm uma profissão muito valiosa em mãos e eles não descobriram realmente como se posicionar e desenvolver a valorização dela. E é por isso que a gente vai falar sobre níveis de valorização. Valorização nível 1. Entendeu aqui? Ó? Essa daqui é a valorização nível 1. Você precisa identificar onde você está para que você possa se valorizar. É impossível você, hoje, cobrar, por exemplo, R$200 aí para fazer uma coloração de raiz e você, vou cobrar 300, 400. Não é assim que funciona. Você tem que entender quem é você hoje, qual o nível de valorização você tem. E aí você sobe degrau a degrau. Eu ensino tudo isso de forma detalhada, passo a passo, dentro do meu curso, que é o Master Blondes. Agora, o Master Blondes ele é um curso que não é só sobre fazer loiros, ele é um curso que ensina processos de criação. Quando o profissional domina isso, ele entende exatamente todo o poder que ele tem em mãos, ele começa a desenvolver processos de criação, que é o que eu consigo ensinar aqui. Ó. Processos de criação estruturado. Quando você começa processos de criação estruturados na prática, você descobre como personalizar resultados para cada cliente. Essa daqui é a maior magia de todas. É você saber criar cores e realmente criar. Parece simples, mas na prática não é. Você acaba fazendo o básico, sempre eu sei. E eu sei porque eu já acompanhei muitos cabeleireiros. Processos de criação estruturados, que significa PCE, é um método que eu desenvolvi, no qual você olha para uma cliente, e eu tenho várias referências dentro do curso, e você consegue desenvolver ideias para essa cliente. Várias ideias. E aí você analisa o perfil dela, olha referências que ela gosta, e a partir dali você consegue ensinar para ela o que é preciso para que ela tenha um cabelo legal, bonito, saudável. E aí ela vai simplesmente largar o cabelo na sua mão porque você vai fazer algo único para ela. Agora me fala, fez muito mais sentido, né? Você está conseguindo interpretar exatamente a diferença de você simplesmente fazer atendimentos e de você fazer um atendimento com excelência, com qualidade, com atenção? É isso que as pessoas compram no fundo. E imagina só agora você aprender a valorizar os seus serviços. Para isso você precisa entender aonde você está agora. Então eu quero que você analise aí. Qual a média de valor dos seus serviços? Quais os serviços você mais realiza? Pensa nisso. Vai anotando, pega um papel. Qual a média de valor do seu corte? Qual a média de valor da sua coloração de raiz? Qual a média de valor da sua mecha para uma morena iluminada, para um cabelo loiro, para um cabelo comprido, médio ou longo? Anota isso. A partir do momento que você descobre qual a média do seu valor de serviço, você precisa fazer uma análise daí. Essa análise funciona da seguinte forma. Você vai pesquisar outros salões de beleza na sua cidade, na sua região e entender quanto que o fulano que é conhecido cobra em média os serviços. Pede para uma prima, para uma parente, para uma vizinha ligar e se informar. Queria agendar aí, saber quanto que é tal coisa. Você vai ter informação. Na sequência dessa informação, você vai entender quem cobra menos, quem cobra uma média e quem cobra mais. E aí você vai descobrir aonde você está. Se você está na média, você está bem. Ou seja, você não está mal, mas você pode se valorizar mais. Como? Aplicando processos de atendimento, estruturados. Isso daqui é muito importante, é uma estrutura e uma sequência. Você segue um método de atendimento. Agora, pensa comigo. Se você, de repente, descobre que o seu valor está abaixo da média, então você precisa desenvolver etapas de valorização. Níveis de valorização, valorização nível 1. O que significa isso? A valorização nível 1 é o primeiro passo, tá? Primeiro passo para você valorizar o seu serviço. Ela funciona da seguinte forma, você tem que estar dominando os 3 pilares do conhecimento e aplicando ele. Aqui você pega um serviço apenas, ou seja, imagina que você é um profissional que faço muita coloração de raiz, um exemplo. Faço bastante cliente de coloração. Então você vai pegar só o serviço de coloração e vai reajustar ele, somente ele. Imagina que você vai continuar fazendo esse serviço levando o mesmo tempo que você levava antes, só que você vai reajustar ele em 20%. Valorização nível 1 é você valorizar um único serviço em 20%, no mínimo. Perfeito? Mas a cliente, não, nenhuma cliente vai reclamar. Quando você tem um processo estruturado,
nenhuma cliente reclama. E aí você consegue ganhar mais. Primeiro passo, o primeiro serviço que você mais realiza, ou seja, que as clientes mais gostam, por isso que é o serviço que você mais realiza, você vai conseguir ganhar mais. O que significa? Que você vai aumentar em 20% o seu ganho fazendo o mesmo serviço. Você já começou a aumentar o seu valor hora. Não sei se você sabe, mas você vende hora, você vende mão de obra e é fundamental que você entenda quanto você ganha em média por hora. Quanto tempo você fica ali fazendo aquela coloração? Ah, Gabriel, mas eu não posso aumentar assim, as clientes reclamam. Não. O cliente nunca vai falar para você aumentar o seu valor. Você que tem que se valorizar. E eu vou te ensinar a fazer isso. Você pega um novo tratamento. Compra lá uma máscara, um shampoo, algum produto que dê um sensorial legal no cabelo. Pesquisa aí marcas com custo-benefícios legais e coloca no serviço de coloração um tratamento incluso obrigatório. Agora eu estou com um tratamento que vai ajudar muito mais o processo de durabilidade de cor, o acabamento, evita a oxidação da cor. Cria aí uma forma da cliente entender que ela está ganhando algo a mais aqui. Às vezes um tratamento ele vai te custar em cerca de R$2, R$3 a mais. Aí um exemplo, você cobrava 150 a coloração e você valorizou 20%, passou a cobrar 180. Olha aqui, você está gastando R$3 a mais e aumentou o seu valor hora. Você está ganhando mais por hora. Agora, esse é o primeiro passo. Pensa só se você descobre que o seu serviço está muito barato. Aí você olha que a média está cobrando isso ou mais que isso, só que o seu serviço está muito bom. Então você pode aumentar em 30%. Ao invés de 20%, você pode aumentar em 30%. Adicionando algo. Tem que ter algum benefício dentro. Perfeito? Inclui, não cobra separado, inclui. Ah, aumentou agora, não, é que agora eu estou querendo entregar um serviço mais completo. Então você tem que justificar isso. Não é tipo a cliente chegou e cobrou mais. Entenda como funciona. Você vai comprar algum produto diferente ou pegar algum produto que você tem, que você sabe que é muito bom, mas as clientes não compram muito o tratamento separado. Aí você vai incluir ele. E vai falar, olha só, agora eu vou começar a incluir, você não vai pagar nada, mas agora, a incluir um tratamento aqui junto com o seu serviço de cor. E ela vive a experiência. Na próxima vez, você comunica que teve o reajuste e ela já paga o valor reajustado. Você acha difícil? Sabe por quê? Porque você está se limitando. A limitação muitas vezes é construída pela própria pessoa. Eu mesmo achei que era meio difícil cobrar R$1.000 uma mecha na minha cidade. Mas, quando eu cobrei a primeira, foi um... Inclusive, eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Chegou uma cliente muito chique no salão. Uma cliente que recomendou ela, já era uma cliente bem exigente. E ela falou, recomendei uma amiga minha, ela vai aí e falei para fazer com você, Gabriel. Eu, perfeito. E aí ela começou a me falar outras coisas no dia. Mandou uma mensagem dizendo, oi Gabriel, a fulana vai aí. Olha só essa história. Ela mora em São Paulo e também tem uma casa em tal lugar, ou seja, fora do país. Ela frequenta bons salões, ela frequenta fulano, beltrano. E ela é muito... E eu já fiquei, poxa, essa mulher é exigente pra caramba, eu nunca atendi ninguém assim. E aí deu aquele friozinho, aquele nervoso que dá, né? A gente tem isso, é normal. Então, quando ela chegou, eu confesso que eu me intimidei. Ela me deixou um pouco intimidado. Eu até já contei essa história uma vez. E na hora, acho que ela conseguiu ver que eu estava um pouco nervoso. Mas na hora eu pensei, vai lá, né? Eu já tinha esse processo todo estruturado. Então eu já tinha confiança. E eu fiz o que eu sabia fazer. Ela adorou o resultado. E aquele dia eu entendi que tudo que eu fiz, todo o processo que eu fiz um tratamento pré-química, coloquei um tratamento pós-química, ela fez uma mecha. Não era muito loira, mas fez bastante cabelo médio longo. E era aquela mecha estilo Gisele Bündchen, 2 tons de mecha, onde eu utilizei sim algumas mechas com contrastes, usei 2 tipos de espessura de mecha no processo de criação. E aí no final eu entendi que os lugares que ela frequentava, ela pagava 2, 3 vezes mais do que eu cobrava. No final, quando eu vi que ela amou, que ela gostou, que ela falou, vocês tinham que estar em tal lugar, tinham que trabalhar, falando, isso aqui é uma cidade pequena, o serviço... Eu coloquei R$1.050. Vou botar 1.050 aqui. Então esse dia eu fiquei com medo, esse dia eu também recebi mais de R$1.000 no serviço de mecha e foi um divisor de águas para mim. Isso foi no ano de 2016, eu lembro disso até hoje. E o nosso espaço não era tão bacana, a gente não estava no endereço que a gente está hoje, mas de qualquer forma ela entendeu o que ela foi buscar lá. Ela foi buscar um profissional, uma segurança e uma qualidade.
Eu fiz tudo que eu pude para entregar uma experiência para ela. E é isso que eu estou falando para vocês. Se valorize. Ninguém vai te valorizar se você não se valorizar. Só que é claro, você precisa dominar os conhecimentos, senão ninguém vai perceber o valor que você tem. Se você não tiver realmente conhecimentos. Então, domine os conhecimentos e aplique eles durante os processos de atendimento. Isso vai fazer as clientes com boca a boca, online, com boca a boca digital, com boca a boca com a vizinha, com a colega de trabalho. Dentro de casa, ela vai falar para as pessoas da experiência que ela teve com você e isso faz você valer muito mais. Então, vamos entender agora como que funciona o valorização nível 2. Opa, aqui o negócio muda. Aqui muda, sabe por quê? Porque aqui você já não pode mais simplesmente se basear nisso. Até dá, mas fica um pouco instável. Vou te explicar por quê. Valorização nível 2 não é você valorizar 2 serviços, não. É você valorizar todos os serviços que você tem. Você tem que reajustar geral a sua tabela e reajustar pouquinho, 10% tudo, pode ser 10, pode ser 15. Você pode reajustar algum serviço 20, outros 10, mas você tem que reajustar geral a sua tabela. Não erra nessa fase. Só que aqui você já tem que ter validado esse processo aqui. Validou esse processo? Pula para cá. Aqui você já está demonstrando que você realmente tem assinatura, identidade profissional, você domina processos de criação, que é esse inclusive um dos grandes focos, porque, processos de criação estruturado. Eu ensino dentro do curso também. Não tem como eu mostrar tudo isso para vocês aqui, senão essa aula fica gigante dentro do curso. São 5 aulas só para você aprender isso. Mas depois disso, já era. Você entende como desenvolver processos de criação, como estruturar a base de um processo de criação. Você olha o cabelo, entende a referência que a cliente quer, se não é possível, você ajusta ela e você já tem um guia para seguir. Não é um copia e cola, você vai aprender a desenvolver processos de criação estruturados. Você vai ter uma estrutura base para criar cada proposta de mechas. Seja aquele super loiro desde raiz, aquele loiro discreto, mas que fica bem loiro meio pontas, aquele cabelo que é bem mechado, destacado, mas tem uma mescla de cor natural, mas também é bem loiro. Você vai aprender a criar aquelas morenas bem iluminadas, fazer iluminados, a fazer aquelas morenas iluminadas sutis. Tudo isso você aprende a dominar o processo de criação. Estruturado porque tem uma estrutura que eu ensino base de divisões, onde você vai seguir elas, o intervalo, o espaçamento e a distribuição. Depois que você domina isso, você para de aprender técnica por aí, você começa a criar suas próprias técnicas, sua própria assinatura e personaliza todos os serviços mesmo. Aqui é o ouro. Esse processo aqui é um método que eu desenvolvi e eu confesso para vocês, eu levei quase 4 anos para criar esse método, que é o processo de criação estruturado. O processo de criação estruturado tem a ver com você poder olhar para um cabelo e falar, esse cabelo é fininho e você já sabe por onde começar e como que funciona. Esse cabelo que é mais grosso, para ter aquele efeito eu tenho que usar essa base. Aí você vai ter uma estrutura base para que você desenvolva o seu processo de criação. E tudo isso é muito mais seguro de se fazer a partir do momento que você já tem desenvolvido os pilares. Por isso que tem a ordem. Percebe isso? É muito mais fácil. E aí, quando você tem isso, você justifica valorizar todos os seus serviços em 10% ou mais. Só que tem uma coisa, você vai valorizar eles 2 vezes no ano. 1 a 2, sempre. O que significa isso? Que todo ano você vai crescer independente de ter que estar trabalhando mais. Você não precisa se matar trabalhando, estar lotando a agenda para ganhar mais. Você pode crescer e se valorizar. Você pode sim cobrar no mínimo R$150 um corte. Não importa se o seu salão é no interior, se você trabalha na sua casa. Você pode cobrar muito bem R$400, R$500 um serviço de mechas ou mais. Se você hoje cobra 200, eu te ensino rapidinho, entrando dentro do curso, a cobrar 300, 350. Eu te ensino rapidinho a alcançar R$500 no serviço de mechas. E se você realmente é um profissional que sente que pode mais, o céu é o limite. Agora, entenda de uma vez por todas, isso daqui só acontece se você aplicar todo o processo. Não adianta fingir, não adianta parecer, tem que ser de verdade. Pensa comigo, o que seria valorização nível 3? Esse daqui é o... Aqui é onde você se torna a pessoa mais valorizada da sua cidade. Ou seja, nossa, ela é a pessoa que tem um valor maior de serviço. E você não precisa ter todos, não, mas você pode ter um serviço.
se tornou uma especialista em morena iluminada, se tornou uma especialista em colorimetria. Ela faz cores personalizadas de acordo com o tom de pele, com sobrancelha, com tudo mais. E você não precisa ficar lá brincando com um papelzinho do lado do rosto das pessoas, não. Quando você, dentro do Master Blondes, descobre como identificar perfis de clientes, entender o que combina com o que, como conduzir a cliente, porque eu tenho uma aula só sobre atendimento, onde eu dou referências usando 3 diferentes tipos de clientes, a como fazer o atendimento e abordagem de cada uma, o que é possível realizar em cada um daqueles cabelos. Lembre-se, a cliente não manda em você. Na verdade, ela quer alguém que realmente possa conduzir ela com segurança. Então, aprenda de uma vez por todas que, independente do quanto você já domine essa base aqui, isso é inevitável você fazer para que você possa justificar tudo aquilo que você realmente pretende alcançar. É impossível você justificar que você é um profissional que vale mais sem essa base. É impossível você justificar a valorização de um serviço se você não tem esses níveis de segurança. É impossível você justificar qualquer tipo de reajuste se você não tem uma boa base, se você não tem realmente know-how. Eu ensino isso tudo em conjunto numa metodologia única que eu mesmo desenvolvi. Agora que a gente chegou aqui, eu vou falar que você tem 3 opções, são só 3, nenhuma mais, tá? Primeira opção, você simplesmente aplica o que eu te passei aqui, se esforça e aplica, eu garanto que você vai conseguir algum resultado. Só que é claro, você vai se perder, você vai ter dúvida, vai ter dificuldade, então, primeira opção é você aplicar o que eu te passei aqui, sozinho, por conta. Você vai conseguir fazer algum tipo de resultado, só que não é fácil sozinho. E provavelmente você leva em torno de 3, 4 ou 5 anos como eu levei. Segunda opção, continua como está, não faz nada, mantém aí. Terceira opção é você entrar para o curso, se tornar aluno, se tornar aluna e deslanchar de vez. Não tem alternativa falha, tem alternativa acerto. Por quê? Se você percebeu o que é isso, entendeu que realmente ter um sistema e uma metodologia que te oriente, te dê suporte, e tem mais. Eu tenho contato direto com os alunos, ou seja, eu vou poder olhar para você, analisar o que você está fazendo, analisar qual parte você não está fazendo, o que está faltando, por onde que você deve começar, qual o próximo passo. Tudo isso eu faço com os alunos que estão dentro do Master Blondes. Master Blondes é muito mais do que se tornar mestre em loiros, mas é sim sobre dominar processos de criação, colorimetria, atendimento, abordagem. É sobre você se tornar um profissional muito mais seguro, o que sim faz você se tornar mais valorizado no mercado. Agora está com você. Você pode seguir aí tentando sozinho, vai levar mais tempo, você pode manter tudo como está e não fazer nada, ou não perder mais tempo e entrar já para o Master Blondes. Ainda está disponível vagas com suporte e orientação direto comigo. Isso não dura para sempre. Então, se você está assistindo essa aula aqui e ficou comigo até aqui, você sabe muito bem o que você quer e o que você precisa. E não é sobre uma técnica, é sobre um truque. É sobre realmente transformar a sua carreira. Então, espero que tenha sido boa essa aula até aqui e espero que você também lembre o quanto é importante você acelerar esse processo. Então, não perde tempo, se inscreve já e a gente vai se encontrar lá no curso.